reação à opinião de um jovem que já viajou bastante e compartilhou sua visão sobre como é morar fora do Brasil. Vamos acompanhar juntos? Vem comigo, já aproveita para curtir este vídeo e também o canal do rapaz, menos afinal, toda experiência é válida. Quero lembrar que este vídeo não tem a intenção de atacar ninguém, muito menos desmerecer vivências pessoais. Pelo contrário, no meu caso, tive uma vivência diferente da que ele relata, mas respeito profundamente o que ele sentiu. É por isso que é tão importante manter o diálogo aberto, respeitoso e construtivo. A ideia aqui é refletir sobre o que foi dito, ouvir com atenção e trazer outras perspectivas. Esse jovem fala a partir do que viveu fora do Brasil e sobre como se sentiu, sendo brasileiro, em outros países. Cada pessoa carrega sua própria história. Eu costumo dizer que cada um tem o seu Portugal. Então, vamos juntos assistir a essa opinião pública e pensar com empatia. Querem morar fora agora? Morar fora no pior momento que vocês poderiam escolher. Pior momento que vocês poderiam escolher. Por quê? A gente tá vivendo uma crise econômica meio que global, né? Então, os Estados Unidos tá com um problema de inflação, os Estados Unidos tá com um problema de dívida, gente, que cresce, tá fortíssima, assim. Eu tava vendo uma matéria, eu não consegui ver o tamanho da dívida dos americanos, peraí. Aqui, ó, sem sacanagem, várias matérias aqui, ó, sobre como o povo americano tá num problema econômico absurdo, tá? Absurdo, assim, eles estão cada vez maior a dívida da rapaziada e crescendo, tá? E crescendo e ficando... A dívida estudantil deles é sinistra, certo? E a Europa também, mesma coisa. Então a Europa teve um problema de chegada muito forte de imigrantes. Você teve muitos subempregos tomados por imigrantes, falta de crescimento de emprego, o capitalismo tá ruindo, tá? O capitalismo tardio tá dando sinal aí de que vai terminar de massacrar as pessoas, então tá uma loucura. E aí, amigo, qual que é o problema? Eles vão virar pra cima de uma minoria, e a minoria é estrangeira. E aí você tá indo... Sim, entendo o ponto dele. Às vezes é mais fácil bater no vulnerável, sem nem se dar ao trabalho de separar quem é uma pessoa boa e trabalhadora e quem não é. Pra morar fora do Brasil, e aí o que vai acontecer? Por mais que você vá legal, como o nosso amigo, o que eu tenho por experiência, assim? Eu fui morar fora legalmente, né? Mesmo eu sendo legal, mesmo eu sabendo falar inglês, mesmo eu sendo de classe média do Brasil, mesmo eu tendo acesso à educação, mesmo eu sendo, uma pessoa que entendia coisas da cultura inglesa, isso, eu era um latino. Bom, uma vez, tava num papo, uma galera que trampava na escola que eu estudava, e aí eu citei que eu tinha lido um livro do Nick Hornby, né, do Nick Hornby, que é um cara que eu gosto muito. E eu citei esse livro do Nick Hornby, né, e os caras ficaram, tipo, em choque, assim. Aí, falando não sei o que, eu falei, não sei o que, não sei o que, também gosto muito, outra coisa que eu gosto muito daqui tá o Edgar Wright, né. E os caras ficaram assim, nossa, mas você conhece o Edgar Wright? E era uma época que o Edgar Wright, ele só tinha lançado 2 filmes, né, que era o Shaun of the Dead e o Hot Fuzz, né, que é o Todo Mundo Quase Morto e o Mandando Bala, não sei, Chumbo Grosso. E pra eles era tipo assim, nossa. E aí, cara, quando eu comecei a falar que eu conhecia coisas inglesas, eu falei, nossa, mas como é que você sabe disso? Como é que você vê isso? Nossa, eu não pensei que o brasileiro gostasse de ver isso. Então, tipo assim, o choque deles era eu consumir coisas. Porque pra eles, o meu lugar era música, era samba, era futebol, era ser tonto, né? E eles têm essa parada, assim. Quando você trabalha num trabalho que ele um trabalho que é o subemprego, cara, os caras te olham como se você fosse lixo. Como se fosse... Desculpa interromper aqui, verdade. E agora a Europa, alguns, não todos, fazem isto também. Primeiro não entendem que tens outras nacionalidades, e orgulho delas, já tentaram me ofender chamando de brasileira. Isto não é ofensa. Tenho orgulho, e não quero abrir mão da nacionalidade brasileira. E também julgam por tua forma de falar, achando que tu não tens a formação acadêmica que tens, ou que teus estudos são menos relevantes ou piores. Olha, realmente, alguns se sentem superiores, mas outros são boas pessoas. Talvez os que já viajaram mais... Lixo. Eu tive uma experiência quando eu tava indo pro carnaval de Notting Hill. Tava indo eu e um amigo meu, o Cem, que era um turco, e ele tava me ensinando a falar turco, né? E aí, a gente tava aprendendo a falar turco com ele, assim, então eu conseguia falar várias coisas já. E a gente trocando ideia, em turco, né? E a gente andando no metrô, cara, tinha uns soldados, né? Fazendo revista. Maluco, o soldado chegou, enfiou a metralhadora, assim,
no meu peito. Vai pra lá. Eu aqui, ó. Levou eu e o Jam pra uma salinha. E aí tinha lá uma galera árabe, tinha uma galera negra, papapá. O cara virou e falou assim: da onde você é? Eu falei: eu sou do Brasil. E falando árabe? E aí eu, puta. Aí eu falei: nossa, fudeu. Eu falei: não, meu amigo Jam, ele é turco, ele tá me ensinando a falar turco, papapá. Aí ele: cadê os documentos, mano? Aí tirei, pô, o passaporte e tal. Cara, isso não é uma revista, maluco, só faltou enfiar os... Mano, só faltou me fazer um fio terra. Aí viu que eu era estudante, tava com o crachá da escola que eu estudava, tal, que eu saía com ele, pá. E aí me liberou. E aí, bicho, eu saí já... Pô, ainda lembro algumas palavras. Eu lembro. Zitrigit orospuchuchu. E aí, eu lembro, assim, do susto, assim. E toda outra galera que era branquinha, loira, galera da Alemanha, da França, galera da Espanha, nenhum deles foi pego. Mas foi direto no pai, que tem essa carinhazinha de peão, assim. O único lugar que eu lembro de ser bem tratado, assim, e tal, com essa latinha daqui, foi na Espanha. Na Espanha, até umas 2, 3 pessoas já acharam que eu era espanhol, né? Eu fiquei até impressionado com isso. Não, o Jen saiu também, porque o Jen também tava com tudo bonitinho. E aí, qual que era a fita? A Europa, cara, os caras desprezam o imigrante, tá? Gente, o Bigodinho fez sucesso lá, não foi à toa não, tá? Porque a Europa acha que eles são os seres superiores do mundo, né? Os colonizadores do mundo, os caras que levaram a cultura pro mundo, os caras que o mundo deveria ser muito agradecido a eles, que eles são seres superiores e que tudo que não é Europa é inferior a eles. É sub-raça, sabe? Que eles são infinitamente melhor que todo mundo. É isso, é o pensamento geral, entendeu? Espanhol e Portugal são mó racista com BR, porra, entendeu? Então aí tem o quê? Tem a gente ser latino e achar que não é. Tem a questão dos caras estar perdendo emprego pra brasileiro. No Brasil, tem a coisa dos brasileiros tá leitando as portuguesas, né? Engravidando as portuguesas, nascendo uns micro brasileirinhos aí, né? Tamo escurecendo a melanina dos portugueses também, né? Tão deixando eles tudo pardinho que nem o pai. Pelo sotaque, ele deve ser carioca. Digam nos comentários. Ele é carioca? Fiquei curiosa, mas acho que sim. Pardinho que nem o pai. E aí... e estamos fazendo eles pararem de falar português de Portugal, né? Eles estão tudo com sotaque carioca agora. Então os portugueses devem estar maluco. Os portugueses devem estar, mano, doido, né? Porque a gente tá... O Lucas Neto tá tomando parte da cultura do português, né? Estamos doutrinando, né? Estamos sendo a pedagogia das crianças. Mas enfim, tô puto com o brasileiro. Puto. Tanto que tem vários partidos portugueses que chamam imigrante de verme, tá? Imigrante de verme. Então tem Europa fazendo isso, Estados Unidos fazendo isso, olha o que o Trump tá fazendo com o imigrante. Então, por melhor que seja, você tá indo pra lá, você tá achando, né, que vai ter mega qualidade de vida num momento terrível. Onde vai ter uma perseguição maior a imigrante. Onde, se você não tiver uma rede de apoio, você tá ferrado pra conseguir sobreviver. Onde mesmo que você tiver com um documento, você vai sofrer preconceito. Mesmo que você tenha passaporte, mesmo que você tenha não sei o que, irmão, se tu não nasceu lá, você não é de lá. Então, por mais que você consiga trabalhar legalmente, você ainda vai sofrer o preconceito. E aí eu gosto do Mário Roberto, que é completamente iludido, que ele tá falando, imigrante que comete crime tem que se fuder mesmo. Gente, tem um monte de imigrante que tá sendo mandado embora nos Estados Unidos que não comete crime. O cara foi lá só trabalhar e tentar ter uma vida digna, né? Eu citei o Luigi porque ele tá fazendo muito vídeo sobre isso, né? Então, tem um bando de gente que tá sendo caçada nos Estados Unidos, e foi o cara que às vezes foi pra trabalhar. E aí também essa promessa, e a galera tá se fudendo muito nos Estados Unidos, por quê? Porque a galera vai com a promessa da mudança, e os Estados Unidos tá na merda, os Estados Unidos tá quebrado, tá quebrado, assim. Os caras tão tendo que tentar se recuperar a economia deles. E aí, não tem trampo nem pra eles, imagina pra nós. Você vai pra lá, às vezes, você não acha condição. A questão que é muito importante, que você precisa saber... Assim, meu mano mandou aqui um superchat. Como fazer uma rede de apoio? Uma parada que eu posso te falar com quem morou em Londres, trabalhou em Londres. Cara, brasileiro se ajuda muito. Só que brasileiro também se dá muito golpe. É foda, tem muito golpe entre brasileiro. Quando você consegue fazer amizade com uma galera, tal, que é do bem e tal. Pô, eu tinha uma rede de apoio na Inglaterra que era sinistra, assim. Pô, era sinistra. A gente trocava e-mail com trabalho pra galera, casa, lugar que dava pra morar, lugar que era mais fácil de morar, não precisava de tanto documento. Chamava a gente pra morar junto, jantar. Pô, então às vezes os caras me mandavam mensagem pra eu ir jantar na casa da galera. Porque eu morava em Greenwich, né, a rapaziada morava mais pra cima, né, morava do outro lado do rio. Pô, mas várias vezes eu ia jantar na casa da galera, pô, era mó da hora, juntava 2, 3 famílias,
sabe? Que, pô, gente tava sozinha, gente que tava lá trocando ideia, pra tentar, tipo, ter essa coisa de brasileiro, né? Tinha o bar lá, tem sempre um bar Copacabana de imigrante brasileiro, tem sempre um bar Copacabana, tá, gente? Onde junta brasileiro. Então é legal você entrar nos grupos de Zap, num grupos de Telegram, de entender onde é que cola brasileiro, de trocar uma ideia com brasileiro. Mas assim, esse é um dos piores momentos pra você ir pra fora, tá? Porque você pode sofrer com preconceito, pode sofrer com perseguição, pode acabar sendo extraditado à toa, tá? E perder a grana que você foi, ou você pode acabar encontrando uma realidade no outro país que talvez não seja tão maneira, tão fácil quanto a gente imagina, né? Não é que você vai chegar lá e vai ser tranquilo de achar emprego, entendeu? É um trampo achar um emprego. Mano, eu nasci no Zeu, eu vim morar no Brasil quando eu era criança no ano passado, passei 6 meses lá, a diferença bizarra do tratamento quando os americanos descobriram que eu tinha nascido. Cara, é muito louco. Então, aqui ó, não moraria fora, mas se for o caso, vai saber nos problemas do local, não existe um lugar que é um mar de rosas, mas existe um lugar onde você, com conhecimento, fica melhor. Cara, vai com conhecimento, vai tentando trocar ideia. Morar na gringa, mano, não é uma teta, não vai achando que vai ser, vai ser tudo fácil, que você vai sair jorrando dinheiro do chão pra você. Não vai. Não vai. A gente tem visto uma série de vídeos brasileiros se ferrando, pobre, morando em carro, passando fome por causa dessa brisa daí. Então toma cuidado, sabe? Tenta achar uma galera, tenta conversar com gente antes, tenta ir com boa perspectiva. Tem uma diferença cultural muito grande. Tem um amigo que foi morar nos Estados Unidos, cara, ele voltou, porque ele ficou um ano lá e não... O cara falou, mano, não me adaptei. Não me adaptei. Entendeu? Não me adaptei com o clima, não me adaptei com as pessoas, não me adaptei com a cidade, com a estrutura. Então tem uma galera que também não encaixa. Então assim, tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Bem, por hoje é isto. Eu algumas partes prefiro não opinar. Só digo uma coisa, vejam os jornais, que hoje com o advento da informação e da internet, está sendo mostrado muita coisa. Não há lugar perfeito, nem pessoa. Mas podemos melhorar, e sim, eu acho ótimo viajar como nômade digital ou como turista. Mas quando se vai como imigrante, nem tudo é cor-de-rosa. Se prepare bem, esteja disposto a se atualizar, escolha o melhor lugar. Saiba que vai gastar muito e o tempo todo, e que a rede de apoio, sua família, amigos, é mesmo importante. Tenha também sempre bons advogados e um bom contabilista. É rico conhecer o mundo. O brasileiro com sua criatividade, estudos e esforço, é uma coisa maravilhosa, um acréscimo maravilhoso, e se adapta com facilidade. Mas nunca pense que há pessoas melhores e piores, ou deixem te humilhar, recorra aos seus direitos e exponha. E de resto, vamos torcer que o mundo melhore, as pessoas sejam mais conscientes, empáticas, educadas e respeitosas. Muita paz a todos.